Capítulo 10. A cobra vai fumar. Aviso. Não possui nada. Anteriormente. Os exames começam e os cantos da equipe 7, Rainin. Agora. Orochimaru se envolve. O shinobi preso olhou desesperadamente em busca de uma saída, mas não havia nenhuma por mais que isso fizesse seu ego admitir. Esses vagabundos de Konoha o prenderam. Como um rato ele cresceu aprendendo que a Vila da Chuva era a melhor aldeia do mundo e que Konoha era uma das mais fracas. Não valendo o segundo pensamento agora. Ele percebeu que tudo estava condicionado para que eles não fugissem de uma guerra com a Folha. Os três adolescentes estavam se aproximando dele, fazendo suar enquanto recuava até que sua roupa de mergulho tocou o latido úmido. Apodrecendo, ele ergueu as mãos de maneira suplicante. Ei, vamos lá, ele implorou, esperando apelar para o melhor lado das crianças. Talvez possamos fazer um acordo. Claro, Sasuke disse, sorrindo o tempo todo. Você pode nos dar o seu pergaminho. Mas eu não tenho isso. Resposta errada, disse Gohan brilhantemente. Ele estava realmente tendo um pequeno grau de diversão assistindo o cara se contorcer. Ele se perguntou se era assim que sua mãe se sentia quando ela o pegou correndo em alguma aventura com seu pai. Bem, Sasuke respondeu. Ele olhou para o loiro do grupo. Naruto, você é o brincalhão da aldeia. Talvez você possa inventar uma punição. Naruto pensou por um segundo, então ele sorriu seu sorriso de raposa e riu de uma maneira maliciosa. Claro. Eu tenho uma ideia. O shinobi da chuva recuou sob as sombras dos três garotos. Não. Fique longe. No. 5 minutos depois e o time 7, incluindo Sakura, estavam todos olhando para o Rainin, lutando e praguejando uns 6 metros sobre suas cabeças. Isso tudo é necessário? Ela perguntou, inexpressiva. Pense nisso como um impulsionador da moral, Sakura-chan. Naruto respondeu brilhantemente, colocando um braço por cima do ombro dela às suas custas. Tire as mãos de mim, idiota. Sakura disse, permitindo que Iner Sakura atravessasse por um instante a razão para a conversa. Em primeiro lugar foi que o agressor estava pendurado de cabeça para baixo nos tornozelos, braços amarrados atrás das costas e um corte enorme na parte de trás de sua roupa de mergulho, da qual a cueca, branca com bolinhas vermelhas, tinha sido puxada para fora e a faixa da cintura esticada até cobrir os olhos. Sasuke tinha sido quase desdenhoso quando viu isso. Realmente, esse é um Naruto. Ele comentou. Cale a boca, Sasuke. Foi o melhor que eu pude fazer. Não é como se estivéssemos em Konoha ou algo assim. Gohan e Sakura apenas olharam um para o outro e deram de ombros, sabendo que não havia como romper os dois amigos briguentos. Uma sensação estranha surgiu através de Gohan e o assustou, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um vento enorme varreu a área em que estavam. Todo mundo foi recebido por uma corrente de ar, todos tentavam se esquivar de um jeito ou de outro. Sasuke e Sakura ficaram claros, mas Gohan e Naruto não tiveram tanta sorte. Gohan teria feito isso também, exceto que Naruto tinha pulado nele assim que ele estava se preparando para se afastar e derrubá-lo. Então os dois foram batidos e varridos pela corrente de chakra que seguiu o vento. Sasuke emergiu do arbusto que ele conseguiu se esconder embaixo. Quando o vento bateu, ele notou a tensão súbita de Gohan, e até agora, quando Son Gohan ficou tenso assim, geralmente significava que algo ruim estava a caminho. Felizmente, ele conseguiu se mover rápido o suficiente. Sasuke-kun. Era Sakura, seu próprio arbusto, farfalhando quando emergiu dele. Ele segurou um único dedo nos lábios, fazendo-a ficar quieta. Algo, ou alguma força indefinível, estava fazendo o último dos pelos do pescoço do Uchiha ficar em pé. Um arrepio, como água fria percorrendo sua espinha, acariciou seu corpo, levantando arrepios em seus braços. O que quer que estivesse lá fora, ele realmente não queria conhecê-lo. Infelizmente, parecia que a coisa queria conhecê-los.
Os arbustos se separaram e uma figura surgiu, e não era Naruto ou Gohan. Quem é você? Sasuke exigiu rudemente a figura. Um homem afeminado apenas gargalhou antes de se lançar contra eles. A 1 milha daquele encontro em particular, os desequilibrados calcanhares de Gohan ao longo do chão coberto de musgo finalmente pararam quando o guerreiro pôs os pés embaixo dele e cavou, mesmo agachando-se e enterrando a mão no chão para desacelerar sua viagem selvagem. Derrapando, o guerreiro Saiyan se endireitou e olhou ao redor da floresta úmida, que estava envolta em um crepúsculo perpétuo. À distância, ele podia sentir o ki de Sasuke se chocando com o de outro, e algo naquela segunda assinatura parecia estranhamente familiar, como se ele tivesse sentido ela em algum outro lugar. Sakura estava perto de Sasuke, e Gohan percebeu que o Uchiha conseguiria mantê-la segura por enquanto. Atirando seus sentidos ainda mais longe, o jovem guerreiro teve uma leve sensação daquele cara sanguinário de antes, aquele que parecia um Gokunin em Sony. Ele estava longe, o que era bom. Gohan realmente não queria mexer com ele, a menos que ele tivesse acesso às suas transformações novamente. Agora onde está Naruto? Gohan não podia senti-lo em lugar algum, e isso o preocupava. Ele não sabia se o hiperloiro estava morto ou apenas fora de. Lá estava ele, e seu ki estava brilhando forte. Então o que fazer agora? Ele tinha várias opções. Ele podia checar Naruto e ter certeza que o loiro estava mortalmente ferido ou tinha um membro quebrado ou algo similar. Ou ele poderia ver o que deixou Sasuke tão nervoso que ele estava lutando tanto quanto ele. Nos poucos minutos que Gohan estava deliberando consigo mesmo, o ki de Sasuke se moveu por toda a área em que estiveram pela última vez. Depois tremulou e se moveu de novo, embora dessa vez parecesse mais uma retirada do que qualquer outra coisa. Isso fez com que o Semi-Saiyan franzisse a testa. Se esta ameaça fosse forte o suficiente para fazer o Uchiha Sasuke se retirar, então Gohan deveria ir e ajudar. Ele olhou na direção de Naruto por outro lado. Se essa ameaça fosse tão ruim, então Gohan, limitado como era, provavelmente teria um tempo mais difícil do que o habitual para lidar com a ameaça. Além disso, havia o fato de que ele ainda não estava familiarizado com o mundo dos shinobis. Entrar de cabeça na batalha, como ele costumava fazer, provavelmente o faria se derrotado mais rápido. Sakura, Sasuke, ele sussurrou para o ar, esperando que o pedido verbal tivesse pelo menos algum efeito, mesmo que fosse para reforçar sua própria confiança de que seus companheiros de equipe aguentariam apenas alguns minutos a mais. Esperem. Vou pegar Naruto e nós dois vamos ajudar vocês. Houve um tremor e Gohan foi em busca de Naruto. Sasuke grunhiu quando ele deu um duro golpe em sua barriga, mas ele colocou-o para fora e trancou firmemente o membro ofensivo de seu adversário. O rosto do homem não mostrou surpresa, mas uma leve curiosidade sobre o que o jovem estava planejando. Isso ficou óbvio quando ele puxou uma kunai e a enfiou firmemente no pulso do homem, tirando sangue e forçando o shinobi, que dizia ser da Vila das Ervas, a puxar para trás e remover a faca. O homem disse, olhando por cima do ferimento, que sangrou profusamente apesar de ser uma pequena incisão. Era profunda, cortando várias veias e artérias. Nada mal, Sasuke-kun, nada mal mesmo. Havia uma nota estranha em sua voz. Para Sasuke soava quase como satisfação. O que havia para estar satisfeito? Ele estava sangrando. Não deveria ele ser pelo menos um pouco cauteloso? Uma longa língua serpenteante emergiu e lambeu a ferida. No entanto, vai demorar mais do que um simples arranhão para me impedir. Sasuke engoliu em seco, dando um passo para trás por instinto. Algo sobre esse cara era ruim, e o Uchiha não queria nada disso. Suas mãos voaram juntas, formando uma sequência familiar. Kapon. Goukaku no Jutsu.
O shinobi piscou quando uma bola de fogo furiosa vomitou dos lábios de Sasuke e envolveu o ninja e a área imediata onde ele estava. O Vingador de Cabelos Negros chocou o fluxo e esperou que o fogo se queimasse. No centro da área afetada, o musgo e as folhas mortas queimavam e o solo se transformava em vidro. Era o shinobi, queimado até ficar fresco e imóvel. Sasuke sorriu. Houve evidências do que acontece quando você subestima um Uchiha. Um barulho como osso quebrado encheu o ar. Quando o cadáver se partiu e caiu aos pedaços, Sasuke começou o Kawarime Goukakyu no Jutsu na sua idade. Muito impressionante, Sasuke-kun, disse uma voz sedosa no ouvido do Vingador. Sasuke-kun. Sakura gritou alarmada. Uchiha estava congelado no lugar. Esse cara trocou de lugar com alguma coisa e Sasuke nem percebeu até que ele falou. O que diabos você é? Sasuke perguntou, sabendo não se virar, não se ele quisesse manter a cabeça. Cucucucuco. A presença desapareceu quando o homem deu alguns passos para trás, permitindo que Sasuke se virasse. Eu sou um shinobi, assim como você. Não brinque comigo. Sasuke rosnou. Este homem parecia muito com Itachi. Para o gosto de Sasuke, você não é um genin. O homem riu novamente, inteligente também. Meu, você é como seu irmão. Raiva entrou em erupção dentro de Sasuke e formou uma bola de fundição que se assemelhava como fósforo branco em seu intestino. O que você disse? Ele rosnou, Sharingan resplandecendo a vida, reagindo à sua emoção. O homem zombou tais olhos. Olhos finos, Sasuke-kun. Cheio de raiva, ódio, um desejo de poder. Você poderia ser ótimo, Sasuke, muito grande mesmo. Mas você não é nada além de uma marionete. Um fantoche do Hokage e esse inútil aldeia. Sasuke quase podia ouvir a música de órgão assustador no fundo, enquanto o homem estendia uma mão convidativa. Me sirva, Sasuke-kun. Junte-se a mim e eu posso te mostrar o maior poder. Uchiha relaxou sua postura e ficou de pé, em relação a esse cara com seus olhos vermelhos. Poder? Ele perguntou, parecendo tentado. Sasuke-kun? Sakura perguntou hesitante do lado de fora. Sasuke não estava prestes a se juntar a esse maluco. Era ele. Ele era um Konoha-nin, leal à aldeia, criado dessa maneira desde o nascimento, assim como ela tinha sido, assim como Naruto e Gohan-kun haviam decidido por si mesmos sem ninguém para instruí-los do contrário. Sim, poder como você nunca viu. O shinobi exclamou em um ronronar, uma luz insana brilhando em seu rosto, o braço ainda estendido. Mais poder do que você poderia imaginar, e tudo o que você tem a fazer é se livrar de suas amarras a essa fossa de aldeia. Jogue fora, Sasuke-kun, e prometa sua eterna lealdade a mim. Eu posso lhe dar esse poder. Ele sorriu malevolentemente. Itachi não será mais um problema. Itachi. Sakura sussurrou. Ele era o irmão que os shinobi mencionaram anteriormente. Pelo menos Sasuke-kun ainda não havia aceitado a oferta e ele nunca faria isso. Ele iria. A Kunoichi percebeu que ela realmente não conhecia Sasuke como ela achava que sabia. Naruto nunca faria isso. Ele trabalharia sozinho até ter poder. Gohan-kun tinha poder, e provavelmente trabalhou duro para tê-lo. Sasuke tinha talento natural, mas se ele fosse tentado assim, ela não sabia. O poder para matá-lo? Sasuke perguntou. Sim. O shinobi assobiou, os olhos mudando de marrom para dourado. Isso e muito mais. Ele abriu bem os braços. O poder de esmagá-lo com suas próprias mãos é transformá-lo em poeira. O poder de superar o próprio Uchiha Madara. Os shinobi se inclinaram para a frente, a luz insana crescendo mais forte, amplificada pelas sombras da floresta. Pense nisso, Sasuke-kun. Você seria conhecido como o maior Uchiha desde a fundação do clã. Você iria para a história como aquele que restaurou sua família para a proeminência. As músicas e pergaminhos falavam do seu brilhantismo para séculos vindouros. Toda criança cresceria conhecendo e idolatrando seu nome.
Ele pareceu se acalmar e recuperar o controle de si mesmo, e tudo que você tem que fazer, Sasuke-kun, é se juntar a mim. A cabeça de Sasuke abaixou, sombreando seus olhos lentamente. Ele começou a andar para frente, sandálias raspando a terra com uma lentidão sinistra. Sasuke-kun! Sakura gritou, com lágrimas nos olhos. Não. Sasuke-kun! Ignore-a, disse o shinobi. Ela é só um obstáculo para com a sua grandeza. Você não precisa dela. Você não precisa de ninguém. Você está certo. Sasuke disse em um tom monótono. Eu não preciso de ninguém. Sua cabeça se levantou, Sharingan em chamas, e sua mão se lançou para frente, uma kunai deslizando para fora das cobertas que envolviam seus antebraços, a faca dirigida até o punho no estômago do shinobi. Eu não preciso de ninguém para matá-lo. O Vingador repetiu. E eu especialmente não preciso de você. Ele se apagou, reaparecendo ao lado de Sakura, pegando-a no estilo de noiva e saltando para as árvores, ignorando o rubor que estava colorindo as bochechas da Kunoichi. O shinobi caiu para frente, chiado e sangrando para fora da ferida em seu abdômen. O burburinho continuou. Então toda a cor sangrou do shinobi e ele se transformou em um monte de lama. O tronco de uma árvore ondulou e Orochimaru se adiantou, totalmente ileso. Ele riu de prazer engenhoso. Sasuke-kun! Simplesmente surpreendente. Você quase me pegou. Um sorriso feroz e predatório iluminou seu rosto. Eu vou aproveitar isso. Sua risada sinistra encheu a clareira muito tempo depois que ele desapareceu em busca do Uchiha e dos Sharingan que ele possuía. Naruto. Você está bem? Naruto. A cobra para qual Gohan estava gritando levantou a cabeça triangular e assobiou com o Saiyan flutuante em agitação. Um grito abafado podia ser ouvido vindo da protuberância considerável no meio da criatura de 20 metros de comprimento, cuja pele escamosa era bronzeada e manchada de manchas verdes tão escuras que eram quase negras. Dentro da cobra estava Naruto. Ele podia ouvir Gohan gritando por ele, mas não havia nada que ele pudesse fazer para responder. Tudo que o loiro podia fazer era respirar. Merda! Se eu não fizer algo em breve, vou vir a comida de cobra. Naruto pensou com raiva. Havia duas maneiras para ele sair de lá. Ele poderia cortar a cobra aberta, ou ele poderia esperar, ser digerido e depois sair como uma enorme bosta de cobra em poucas semanas. Naruto gostou da primeira ideia. Ele enfiou a mão no coldre e puxou uma kunai, cavando a lâmina na garganta da cobra o melhor que pôde. O interior viscoso estava molhado demais, e a faca deslizou para fora da carne e para fora da mão de Naruto. No ambiente sem luz em que ele estava, não havia a menor chance de encontrá-lo novamente. Bem, Naruto disse para a cobra: você não quer ser cortado? Bem, então, prepare-se para o plano B. Ele fez um selo de mão que ele não precisava de luz para se certificar de que ele estava fazendo o caminho certo. Lá fora, Gohan assistiu impotente enquanto Naruto se movia mais para baixo no comprimento reptiliano da cobra. Ele poderia explodir a cobra com uma explosão de ki, mas isso corria o risco de matar Naruto pela onda de choque e do calor. Mas depois de percorrer todas as outras opções possíveis, Gohan decidiu que era a única coisa que ele podia fazer. Ele fez uma investida e apontou para a cabeça da cobra, mas parou quando notou a protuberância agindo de forma engraçada. Ela estava ondulando e se contorcendo como uma espécie de criatura cheia de líquidos que você pode encontrar em um filme de terror. Um grito abafado atingiu os ouvidos de Gohan. Taiju Kage Bunshi no Jutsu. A cobra se inchava como se fosse um balão de água cheio demais, depois explodiu em um borrifo de sangue, coisas mais grossas, cobrindo Gohan quando a chuva, que sabe-se lá Deus o que era, diminuiu. Centenas de Narutos encheram a área onde a cobra estava descansando. Houve uma enorme explosão de fumaça e havia apenas um Naruto à esquerda. Naruto! Gohan chorou como uma risada enquanto flutuava até seu amigo. Uau! Você mostrou a ele, não foi? Eu odeio cobras.
Naruto gritou para o mundo que eu sou a comida de uma cobra. Ele cheirou sua jaqueta droga. Agora eu sinto o cheiro de intestino de cobra. Ei, Gohan, você não foi comido. O lutador de cabelos escuros riu quase, mas eu consegui me salvar. No dossel da floresta, a equipe 8 estava agrupada em torno de uma visão terrível. Kiba-kun? O que é isso? Hinata perguntou, soando um pouco fraca. Essa não foi uma boa pergunta. Era óbvio que se tratava de uma cobra enorme, empalada através do teto da boca. Desde a ponta do pinheiro que fora batida no topo do crânio, a mandíbula estava aberta pela ponta da árvore, fazendo a cobra parecer bastante surpresa. Um forte vento chicoteava-o do céu e fazia aquela árvore da qual o cadáver balançava e, ao mesmo tempo, levantava um odor fétido. Parece uma cobra, Shino disse simplesmente. Devemos nos afastar de quem fez isso. Houve um baque e um grito de alarme de Hinata. O não. Kiba-kun. O garoto estava deitado em uma águia, seus olhos rodopiando, obviamente, fora do frio. O que aconteceu, Hinata? Shino perguntou. Eu não sei. Ele acabou de desmaiar. Outra onda de fedor tomou conta deles e Shino cobriu o nariz com a manga do casaco. Deve ter sido o cheiro. O usuário do bar suspirou às vezes. Kiba pode ser tão patético. Baki. Ah não. Akamaru também. Shino suspirou novamente e se mudou para ajudar Hinata com seu companheiro de equipe. Uau! Espeto de cobra. Naruto disse com uma risada quando Gohan disse a ele o que ele tinha feito para a cobra. Lembre-me de nunca te chatear, Gohan. Claro, agora vamos voltar para os outros. Tenho a sensação de que eles estão em uma situação difícil. Certo. Os dois se apagaram, movendo-se para se juntar aos outros camaradas. Sasuke bateu na árvore com força suficiente para fazê-lo trazer sangue. A situação tinha ido de mal a pior. O shinobi assustador com um ego enorme os alcançou. E agora Sasuke estava totalmente na defensiva, lutando para continuar respirando enquanto o Grasnin brincava com ele. Apenas reconhecendo que ele estava sendo enganado, colocou os dentes do Uchiha na borda. Por mais que ele admitisse, ele realmente sentia falta de ter Naruto e Gohan ao seu lado. Bem, isso foi divertido, Sasuke-kun, mas agora acho que é hora de encerrar o dia e seguir em frente com meus planos. Onin recuou a manga e revelou uma tatuagem estranha no antebraço. Ele levantou um polegar para a boca e mordeu, e então passou o dedo ensanguentado sobre a tatuagem, deixando uma mancha vermelha. As mãos do shinobi se juntaram em uma série de selos. Limpou. Kushiose no Jutsu. Uma tremenda explosão sacudiu as árvores e, quando a fumaça clareou, os shinobi estavam em pé sobre uma cobra enorme, com cristas de olhos de chifres e escamas parecidas com rochas parecidas com pedras, que pareciam armaduras de pedra do que qualquer outra coisa. O homem sorriu. Eu te aviso, Sasuke-kun, ele gosta de brincar antes de comer. Ele deu de ombros no gesto de impotência fingida. Eu só não sei o que fazer com ele às vezes. A enorme cobra soltou um silvo profundo e rolou para ele, a boca escancarada, revelando presas que eram mais altas do que Sasuke. O Uchiha se achou tão congelado que ele não podia fazer nada além de se ajoelhar e fechar os olhos, esperando pelo fim. Houve um barulho como uma colisão e Sasuke se viu pensando que se isso fosse a morte, então não era tão ruim. Então ele percebeu que não estava morto e seus olhos se abriram para ver o que o salvara. Uma visão espantada cumprimentou seus olhos. Gohan, com os músculos inchados e esticados com tanta força que ele tremia, segurou com força cada uma das presas da cobra e segurou-a com força apenas muscular. A cobra empurrou e forçou o Saiyan para trás alguns centímetros, os pés do guerreiro cavando sulcos na casca dura e grossa do galho da árvore em que estavam. Gohan, o que você está esperando? O outro adolescente se afastou com os dentes cerrados. Saia daqui. Sasuke não se mexeu. Gohan jurou, algo que Sasuke nunca ouviu fazer. Uchiha nem percebeu que Gohan sabia as palavras para usar Naruto.
Tire Sasuke daqui. Ele derrapou mais alguns centímetros depressa. Eu não posso segurar essa coisa por muito mais tempo. Certo. Um par de braços rodeava o peito de Sasuke e ele se viu voando pelo ar para pousar ao lado de Sakura, que estava paralisada de medo desde que um ninja tinha usado algum tipo de jutsu estranho para mostrar a ele suas próprias mortes. Go olhou de lado e viu Naruto dar-lhe uma onda alegre. Ele desmoronou um segundo depois e a boca da cobra se fechou sobre o local que ele estava parado apenas um momento antes. O Grassley piscou e olhou para o lado, avistando todo o time 7, de uma Sakura tremendo a Gohan encharcado de suor e inchado. Bem, nos encontramos novamente, disse ele, apontando suas palavras para o Saiyajin. Gohan, você conhece esse cara? Sasuke perguntou, cambaleando de novo. Sim. Ele sentou ao meu lado no primeiro exame. Quem é ele? Eu não sei, mas ele me assusta. Risos encheram o ar. Excelente show, não concorda, Gohan? O adolescente em questão concordou secamente. Você é muito mais forte do que eu pensava. Parece que há mais no seu poder do que apenas um sensei brutal, e eu vou arrancar as respostas de você. A cobra se virou e se mudou para eles. Gohan se preparou para lutar, mas Sasuke entrou na frente dele. Ei! Ele chamou o homem que parecia uma cobra. Ainda não terminamos. O homem bateu no queixo. Não, eu suponho que não, Sasuke-kun. Ele fez um selo de mão e o pescoço do homem se projetou mais rápido do que qualquer um poderia reagir. Próximo segundo, Sasuke estava gritando de dor quando o shinobi afundou presas em seu pescoço, assim como um vampiro faria. Ele se retirou, o pescoço se retraindo até o seu comprimento normal, e Sasuke desmaiou, estremecendo e agarrando seu pescoço, enquanto 3 tomoi preto, assim como os de seu Sharingan, se formavam em sua pele. Ele ouviu os gritos de seus companheiros de equipe, mas sua atenção estava no homem cobra na frente dele. Quem diabos é você? Ele exigiu em uma voz carregada de dor. O homem pareceu surpreso. Você ainda pôde falar? Parece que eu escolhi bem então. Eu recompensarei sua tenacidade. Lembre-se disso, Sasuke-kun. Meu nome é Orochimaru. Ele estendeu a mão e puxou a pálpebra direita para baixo. Até te mostrarei meu verdadeiro rosto. Então ele puxou o rosto dele imediatamente, mostrando a eles um homem com olhos dourados, marcas roxas ao redor dos olhos, pele tão branca que parecia um cadáver ou nunca vira a luz do dia há anos, toda emoldurada por longos cabelos negros. Sua bandana mostrou uma nota musical. Aqui está, Sasuke-kun. Essa é a minha verdadeira face. Ele deixou cair a pele, que ele arrancou como uma máscara, vibrar para os membros horrorizados do time 7, e Gohan percebeu que não era uma máscara, mas um rosto real. De alguma forma, essa pessoa de Orochimaru havia roubado o rosto de alguns shinobi desafortunados. O fogo disparou através do corpo de Sasuke, e ele gritou longo e alto, enchendo o ar com seus gritos, enquanto ele gritava tão rápido quanto ele conseguia respirar, apertando com força o pescoço até o sangue fluir. Então ele ficou em silêncio e passou para a escuridão feliz que o engolfou. Sasuke! Gohan gritou, sentindo que de seu amigo começar a vacilar e desaparecer. Ele se agachou com o adolescente de cabelos negros e notou que Sasuke estava encharcado de suor frio. Sasuke! Responda, por favor. Ele não vai responder, disse Orochimaru, sem zombar ou condescender, simplesmente afirmando um fato. Aquele selo amaldiçoado que eu marquei tinha 90% de chance de matá-lo. Choque e raiva atingiram Gohan, acordando e energizando como uma descarga de eletricidade. Eu me pergunto se Sasuke-kun sobreviverá a isso. Você! Gritou Gohan, levantando-se e preparando-se para apressar e destruir Orochimaru pela primeira vez. Ele não estava relutante em lutar. Ele queria matar esse cara, destruí-lo e esmagá-lo, tão completamente como ele havia esmagado Sasuke agora. Houve um barulho como uma explosão e Naruto foi banhado em um chakra vermelho sinistro, com olhos vermelhos e marcas de bigode espessas. Eu vou te matar.
Naruto uivou de raiva e sede de sangue, em seguida, pulou para o Sannin Cobra. Sua velocidade duplicou do que ele já tinha sido capaz antes. A cobra torceu e Naruto passou, mas ele bateu com as mãos com garras e abriu um corte largo e profundo no abdômen escamoso da cobra. O loiro enfurecido se recuperou de outra árvore e acelerou de novo para Orochimaru. A força de seu chakra tão grande que havia uma marca de queimadura na forma de uma sola de sandália na árvore. Orochimaru recostou-se e deu um pequeno corte que se enterrou na barriga de Naruto e o lançou com a mesma eficácia que qualquer lutador Z. O corpo do menino saltando do galho da árvore e caindo de volta à terra, onde Orochimaru pegou o garoto com sua longa e língua serpentina. Gohan foi ajudar, mas era tarde demais. Orochimaru bateu com os dedos no estômago de Naruto e o menino ficou mole, frio como Sasuke. Um toque casual da língua enviou Naruto voando sobre o ombro e em um bilhete de ida para o chão e uma morte sangrenta. O Saiyan não hesitou, mergulhando para o loiro sem pensar duas vezes, mas seu tornozelo estava preso por uma corda molhada que, quando o Saiyan se virou, revelou ser a língua de Orochimaru, mais uma vez enrolada em torno de seu tornozelo e perna como tipo de piton rosa. Naruto. Gohan chorou, incapaz de fazer nada além de assistir. Uma faixa de lasca brilhou do nada e Naruto estava pendurado, inconsciente, por sua jaqueta de uma kunai que tinha se enterrado no latido e impedido a morte prematura do loiro. Peguei ele, Sakura disse, aliviada por ter feito o disparo. Indo a algum lugar, garoto? Orochimaru perguntou, suas palavras arrastadas e assassinadas pelo comprimento de sua língua droga. Ele cambaleou e Gohan encontrou-se voando pelo ar para bater na árvore ao lado de Sakura. A corda repugnante em volta do tornozelo desenrolou-se e retraiu-se para onde pertencia. Gohan-kun! Sakura gritou, ajoelhando-se ao lado do outro adolescente enquanto ele rolava de braços e se levantava. Você está bem? Sim. Eu já estive pior. Ele olhou para Sasuke, soando agora e tremendo, então para Naruto, balançando gentilmente de sua kunai, então para o homem responsável, que estava olhando para ele com um olhar curioso. Raiva o socou de novo, e desta vez ele o agarrou, amplificando pensando em seu matando 16 de seu pai, de Frieza matando Kuririn, e usou aquela tempestade de ódio e raiva para aumentar seu próprio poder. Sakura piscou enquanto Gohan parecia brilhar. Então a luz explodiu dele em uma onda de choque que despedaçou a casca em volta dela. Então o furacão bateu as lascas de madeira e mandou o vestido bater, a capa de Gohan dançando e o cabelo de Orochimaru voando por toda a floresta, e até mesmo em Konoha. Todos os que tinham conhecimento marginal de como sentir o chakra pararam e olharam ao redor, embora apenas alguns realmente soubessem o que estava acontecendo. O Sandaime soltou a papelada, correu até as janelas o mais rápido quanto sua idade e vestimenta permitiram e olhou para a Floresta da Morte. Gohan-kun, algo deixou aborrecido. O velho puxou sua bola de cristal e sentou-se, procurando pelo menino em questão. Quando a visão entrou na floresta, ficou nevada, como uma TV com má recepção. O chakra na área é grande demais para minha visão. O que está acontecendo lá? Gohan-kun? Sakura perguntou hesitante, para o qual ela só ficou com um olhar duro de ônix, e sem resposta. Cucu. Orochimaru riu alegremente. Excelente. Maravilhoso, Gohan-kun, simplesmente maravilhoso. Você possui muito mais poder do que eu jamais sonhei. Ele olhou para baixo com aquele olhar insano de volta, que parecia deformar seu rosto inteiro. Vou pedir para você me contar o seu segredo. O filho de Goku não respondeu, em vez disso, alcançou sua capa e a puxou pela cabeça, os olhos nunca deixando os de Orochimaru por um segundo. Ele segurou a roupa branca facilmente com uma mão, então, com um movimento hábil, enviou-a voando para o lado, sobre a cabeça de Sakura para bater no galho e quebrar a casca e a madeira onde ela pousou. Que diabos? Sakura se perguntou. Como ele pode se mover com algo pesado?
Ela olhou para o amigo com olhos de esmeralda assustados. Gohan, o que você é? Os olhos de Gohan perfuraram os Naki-Sanmin. Vamos lá. Ele anunciou e simplesmente desapareceu. Orochimaru piscou e cruzou os braços o mais rápido que pôde. O pé de Gohan batendo nele e empurrando para longe da cobra. O Sanmin pousou em segurança na árvore em frente ao que ele estava lutando, embora a força de seu impacto tenha explodido nas costas da árvore. Quando a força foi transferida, ele se jogou contra a árvore, enquanto Gohan passava por cima. Pouco mais do que um borrão para Sanmin no nível que ele estava lutando, os olhos dourados se arregalando quando vários longos cabelos negros se soltaram de sua cabeça e flutuaram para longe na corrida louca. O sádico olhou para baixo e viu uma faixa de escombros no chão da floresta, enquanto o menino passava por cima da folhagem abaixo e então voltava ao seu nível em um segundo, novamente procurando seu inimigo, liberando com um ataque direto que arrancara a cabeça do Sanmin. Se ele não assistisse, Orochimaru alcançou acima de sua cabeça e colocou as duas mãos na árvore. Em seguida, se enrolou em uma bola, assim como o ataque de Gohan bateu com força suficiente para enterrar o braço na árvore até o ombro e quase quebrar a planta de mamute ao meio. O Saiyan viu branco, como ele não puxou o braço para fora no tempo, e ambos os calcanhares de Orochimaru bateram no topo de sua cabeça, enviando em alta velocidade para o chão, seu braço rasgando um corte no comprimento da árvore até que ele bateu na terra e levantou uma enorme nuvem de detritos, de onde ele atirou como uma bala e tentou acertar o Sanmin. A cabeça do Homem-Cobra saiu do caminho a tempo, mas Gohan sentiu os nós dos dedos roçarem o queixo do homem. Depois ele passou no topo da árvore, onde se afastou com força suficiente para pulverizar a madeira, arqueando-a de volta para a árvore onde Sakura estava agachada. Orochimaru observou o garoto em frente a ele como uma expressão cautelosa que Gohan sabia muito bem era o mesmo olhar que seu tinha conseguido quando o jovem Super Saiyajin se mostrou igual ao androide maligno. Era a aparência de não estar impressionado. A cobra estava realmente sem vontade de impressionar, não acreditando que um menino, não mais velho que o próprio Sasuke, pudesse lutar com tanta ferocidade e poder. Algo quente escorria pelo seu queixo. Dedos brancos tocaram a fonte e ficaram vermelhos. Orochimaru piscou e sentiu sob o queixo, estremecendo quando ele fez contato com a contusão que estava se formando rapidamente. O garoto, aquele garoto, o feriu. Era menor, mas ainda assim, um mero adolescente estava de pé em frente a ele, um dos Sanmin, e até conseguiu tirar o primeiro sangue. Gohan se lançou em Orochimaru novamente, e a cobra reagiu em espécie, empurrando a árvore para encontrar o guerreiro apressado no meio do caminho, sobre o espaço aberto, e começou a trocar golpes tão rápido que Sakura não conseguiu acompanhar. Os braços dos lutadores estavam se movendo tão rápido que parecia que ambos tinham brotado vários punhos. Os titãs lutadores se separaram, Orochimaru se recuperando de uma árvore e se tornando um borrão. Gohan soltou um grito de guerra e imitou o movimento. Em seguida, os dois se tornaram nada além de faixas pretas que saltaram por toda a área onde o time 7 estava lutando por suas vidas até aquele momento. Ondas de choque pulsavam ao redor da Kunoichi, enquanto as estrias se encontravam, se afastavam, se encontravam, se afastavam, apenas para se encontrarem novamente em outro lugar. Cada reunião produzindo ondas que faziam tudo, desde apenas rajadas de vento até troncos de árvores, quebrando e enviando enxames de folhas. Quando os dois se encontraram no do céu, uma árvore, a uns 15 metros de distância, simplesmente se partiu quando os borrões se encontraram no meio do corpo, o gigante antigo se despedaçando como um dente, e toda a metade superior lentamente caiu no chão com um rangido. Ele nunca bateu no chão, porque havia uma série de explosões para cima e para baixo em seu comprimento, enquanto os dois lutavam, e em torno dele, reduzindo a seção considerável a nada além de celulose.
Gohan reapareceu ao lado dela como se tivesse simplesmente saído do ar, e ele parecia um pouco pior para o desgaste. Pequenos cortes e hematomas cobriam-no e o seu G tinha um enorme corte rasgado na perna direita do joelho, mostrando um músculo rígido com um cordão que parecia ter sido esculpido em mármore. Ele estava respirando com dificuldade, ofegando como se tivesse corrido por quilômetros, o suor manchando sua frente e escorrendo pelo rosto, embora seus olhos ainda ardessem com a intensidade do sol. Orochimaru apareceu em frente a eles, e ele estava em um estado similar, cortado e machucado, espancado, embora sua roupa estivesse esfarrapada e não cortada como a de Gohan. Ele estava respirando com dificuldade e suando também, embora Sakura não pudesse deixar de notar que a respiração de Gohan era mais profunda, e ele estava suando um pouco mais. Ela piscou para o guerreiro Saiyan, de onde ela se ajoelhava ao lado de Sasuke. Não é possível. E é possível que Gohan-kun ainda não seja tão forte quanto Orochimaru. Se isso for verdade, ela virou os olhos horrorizados para o homem sinistro à sua frente. Então, quão poderoso ele é? Gohan estava tendo pensamentos semelhantes. Droga! Ele amaldiçoou. Eu estou dando tudo de mim e esse cara ainda é melhor que eu. Estou fazendo com que ele se mova, claro, mas não consigo manter esse ritmo sem me transformar. E parece que ele não está levando isso a sério, ele está me testando, vendo o que eu posso fazer e me usando para acompanhar o meu ritmo. Ele olhou para Sakura, que estava observando Orochimaru como se algo horrível tivesse ocorrido a ela. Ela sabe, Gohan tinha percebido, ela sabe que no final, Orochimaru vai ganhar. Ele permitiu que uma ligeira depressão entrasse em seus ombros. Acabou, eu não posso vencer. Orochimaru apareceu no galho, parecendo presunçoso. Bem, foi um bom aquecimento. Eu agradeço a você, Gohan-kun. Seu olhar dourado virou-se para Sakura agora. Acho que é hora de matarmos o excesso de bagagem. Uma espada emergiu da boca do homem, que ele agarrou. Ele lambeu os lábios. Este é o Kusanagi. Bonito, não é? Sakura recuou. Oh, não se preocupe. Eu farei a sua morte indolor. Pare com isso. Gohan gritou, pulando para pegar a espada, para evitar uma morte baseada em um capricho. Um soco curto bateu no adolescente no tronco da árvore. Ele pulou novamente, mas foi novamente batido na árvore, embora desta vez por um chute. Fique quieto, verme. A cobra rosnou, perdendo sua máscara de malevolência educada e mostrando suas verdadeiras cores. Eu vou lidar com você em um segundo. Ele sorriu, quase encantadoramente, para Sakura. Agora, Kunoichi-chan. Hora de morrer. Gohan observou, apertando as costelas, quando a lâmina começou a descer. A afiada borda dupla brilhava ao sol. O manto de Orochimaru balançou suavemente ao vento da passagem de seu braço. O tempo era lento, dando ao Semi-Saiyan tempo para observar cada detalhe crítico. Ele sabia que a morte de Sakura seria impressa em sua mente pelo resto de sua vida, tão viva em 100 anos quanto era agora. Ele podia ver claramente seu rosto, gravado com medo, olhos esmeralda arregalados, boca aberta em um grito, seu braço esquerdo subindo em uma débil tentativa de afastar a morte. Só mais um momento, mas não importaria. Aquela lâmina cortaria o braço dela e continuaria a sua trajetória matando Sakura. Ele tinha que fazer alguma coisa. Seu pai teria vergonha se deixasse alguém morrer na frente dele. Não. Gohan sussurrou baixinho demais para alguém ouvir. Desespero e raiva. Raiva dirigida exclusivamente a si mesmo por não ser capaz de protegê-lo. O inundaram. Não. A morte do Android 16 foi jogada para Gohan, mas cada detalhe era claro e não perdido para ele. A imagem da cabeça do Rodô sendo pisada foi substituída por Sakura encolhida. A espada estava quase nela. Se ele não agisse agora, ela morreria. Gohan pegou a arma que poderia ajudá-lo agora. O tempo acelerou. Gohan-kun, ajude-me. Ela se encolheu, cobrindo a cabeça com os braços. Morra, garota. Não.
Houve uma explosão atrás de Orochimaru, que parou de repente, a ponta de Kusanagi a centímetros de cortar a cabeça de Sakura, tão perto, na verdade, que Akunoichi podia sentir a borda descansando contra o cabelo dela. Ela ficou ciente de uma luz brilhante, brilhando ainda mais brilhante do que o sol atrás de Orochimaru, que havia esquecido tudo sobre ela e estava assistindo o espetáculo diante dele. Gohan estava flutuando a centímetros do chão, as costas arqueadas, braços abertos e a cabeça jogada para trás, quando um grito longo e alto arrancou-se de sua garganta. Ele estava cercado por uma casca de vento que continuava a sair dele em grandes rajadas que obrigaram até mesmo Orochimaru a proteger o rosto com um braço ou arriscar-se a ter um pedaço de casca em seus olhos. O galho de árvore abaixo de Gohan e o baú atrás dele racharam e se fragmentaram com ruídos como tiros quando a força do Ki do guerreiro Saiyajin bateu contra ele. Relâmpagos estalavam para cima e para baixo em sua forma antes de explodirem em trancas que se estendiam de todos os lados e explodiam árvores, deixando as folhas e o galho em que estavam acesas, apenas para serem extintas um momento depois pelos ventos fortes. O Kanjiro número 1 apareceu no peito de Gohan e enviou uma hélice de raios para o céu quando nuvens negras se acumularam no alto, de uma maneira similar ao que aconteceu quando Shenlong foi convocado. Mais relâmpagos ondulavam no céu, indo de nuvem a nuvem e voltando em uma vertiginosa demonstração de força bruta. A hélice relâmpago inverteu a direção e Gohan gritou longo e alto da dor que assaltava cada centímetro de seu corpo. Ele sentiu como se pudesse explodir a qualquer momento, mas ainda assim jogou todo o seu ser na barreira que mantinha suas transformações para trás. O teto de vidro era imóvel, inquebrável, mas o guerreiro ainda persistia, movido apenas pelo desejo cego de proteger o que lhe era mais próximo. De novo e de novo, Gohan bateu contra a barreira, empurrando seu ombro metafórico contra ela, gritando o tempo todo, tentando ganhar até o mais leve fio de poder do nível de força chamado Super Saiyajin. Orochimaru, ficando nervoso com o poder que estava caindo sobre ele, voltou-se para Sakura, que estava assistindo a exibição como uma expressão entorpecida e assustada. Melhor matá-la primeiro, antes que ele termine. Gohan, ainda persistindo em seu aparentemente inútil ataque à barreira, ouviu e renovou seu desesperado ataque. Jogando tudo que tinha no impulso, o teto começou a revidar, tentando afastá-lo e manter o equilíbrio que o lacre queria com tanta veemência. Orochimaru levantou o Kusanagi para os céus, a lâmina brilhando da luz do poder de Gohan. Ele balançou. O filho de Goku e protetor do mundo recuou, sabendo que este seria o último grito dele, era a transformação ou a vida de Sakura. Gohan gritou, com os olhos arregalados e quase enlouquecidos pelo desespero. Bateu na barreira. A barreira entortou. A barreira se estendeu. A barreira se despedaçou. Outra explosão abalou a área e desta vez, a onda de choque resultante soprou Orochimaru para limpar os pés e atravessar a copa para outro ramo, onde ele bateu no tronco da árvore. Sakura piscou quando o galho em que ela se sentou foi quebrado em farpas. Ela agarrou Sasuke, nunca tirando os olhos de Gohan, e pegou o Shia pela nuca de sua camisa por pura sorte, pulando para o galho que Orochimaru estivera parado antes disso. A Kunoichi aterrissou e se virou quando o relâmpago que tinha golpeado Gohan repetidamente desapareceu e o kanji em seu peito se expandiu, brilhando branco puro, até que se tornou um zumbido totalmente blindado. O silêncio caiu verdadeiramente pela primeira vez desde que Orochimaru apareceu, exceto pelo zumbido baixo vindo da cúpula. Sakura podia ouvir seu coração bater em seus ouvidos. Uma vez, duas vezes, três vezes. A voz de Gohan perfurou o silêncio como uma adaga de assassino, e um feixe de luz dourada perfurou o topo da cúpula e disparou para o céu, perfurando as nuvens escuras acima, soprando-as para longe, e continuou até que Sakura sentiu que poderia alcançar a lua.
A quilômetros de distância, em Konoha, Kakashi atravessou as ruas, quebrando recordes de velocidade. Enquanto se dirigia para os portões da aldeia, um brilho se espalhou no horizonte, mas não era o sol. Estava ficando escuro agora no oeste. Este era o contrário. O raio de pura luz dourada surgiu no céu e soprou um crepúsculo. E Kakashi ficou tão surpreso que tropeçou e caiu, o rosto plantando na estrada principal empoeirada a poucos metros do portão. O Hokage, parado na janela e fumando serenamente em seu cachimbo, empalideceu quando a luz soprou no céu e transformou o crepúsculo de volta ao meio-dia. Ele ficou tão chocado que soltou o cano, que caiu de sua mão frouxa e mandíbula para cair no chão. Ele só precisou de um segundo para descobrir a fonte. Gohan-kun, o velho murmurou. Ele conseguiu. Ele quebrou o selo. Sakura, protegendo o rosto da luz, espiou quando o brilho começou a desvanecer-se. Houve um pulso de energia, que provocou uma tempestade de sujeira e detritos, obrigando-a a cobrir o rosto novamente. Quando ela se sentiu segura o suficiente para olhar, ela abaixou o braço e ofegou bruscamente. Gohan estava debruçado na cintura, braços balançando, banhado em uma aura de ouro que enchia o ar com um ruído estridente e pulsante. Seu cabelo, a única parte de seu rosto visível, era um ouro brilhante que fazia Naruto parecer sem graça em comparação. Ele se endireitou, revelando toda a extensão de sua mudança. Seus olhos eram mais verdes que os dela e duros com uma fúria que se tornara conhecida em sua postura e rosto. Os olhos de Gohan pareciam ter uma forma diferente, como se a raiva que ele sentia trouxesse a mudança. Seu rosto estava definido, severo e perigoso, tanto que Sakura sentiu que estava tremendo só de olhar, e das ondas de chakra que ele estava emitindo. Até mesmo suas sobrancelhas eram douradas, visíveis apenas sob o espigão de pontas douradas. Ela notou que o penteado dele era o mesmo, e se apegou a esse fato, usando-o para tranquilizá-la de que o Gohan que ela conhecia ainda estava nesse poder e presença dominante, e uma aura dourada flamejante. Os olhos esmeralda olharam seu corpo e a Kunoichi pensou ter visto um lampejo de maravilha e vitória. Ele estava feliz que isso aconteceu. Então seus olhos se arregalaram e ele olhou para Orochimaru, que parecia chocado e talvez até com medo. Sakura, ela pulou quando Gohan falou. Sua voz perdeu o tom despreocupado, agora era mais baixo, mais áspero e muito mais perigoso. Sim? Você está bem? Ela suspirou de alívio, sorrindo fracamente. Se ele estava preocupado com ela, então isso significava que realmente era Gohan-kun e não algum demônio. Sim. Muito bem. Ele desapareceu, não saindo, sem desfocagem. Apenas um minuto ele estava lá. Então o próximo desapareceu. Ela nem sequer piscou. Agora, Orochimaru, você e eu temos alguns negócios inacabados. O Sannin ficou tenso quando ouviu a voz atrás dele. Algo lhe dizia que isso estava prestes a ficar feio.